Fala galera do canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje para falar aqui, para debater com vocês na realidade sobre Game Pass. Bom, eu gostaria de deixar alguns pontos aqui dos motivos pelos quais o Game Pass dobrou no Brasil, né? E está sendo vendido agora por R$120 aí para novos assinantes e pelo valor de $30, R$29,99 nos Estados Unidos ou nos valores dolarizados, beleza? Vem com mais. Então o que acontece? A Microsoft desde lá 2017, 2018, quando o Xbox Game Studios começou a adquirir alguns estúdios, a Microsoft, não o Xbox, mas a Microsoft vem investindo pesadamente em serviços para games e nos estúdios, né? Mais recentemente com a compra da Activision Blizzard e da Bethesda, da ZeniMax. As duas compras acumuladas aí somam ali quase na casa dos 80 bilhões de dólares, certo? Certo. Então vamos pensar aqui que agora a Microsoft tem sob seu guarda-chuva uma grande quantidade de estúdios e que uma grande quantidade de jogos serão lançados First Party e tudo Day One Game Pass. Até aí tudo bem, tudo ok. Se a gente for comparar os números da Microsoft lá de 2021 para cá, em 2021 o Xbox Game Pass tinha aproximadamente, se eu não me engano, eram 11 milhões de assinantes, né? E recentemente saiu um balanço em julho desse ano, ou junho, onde foi dito que o Xbox tem aproximadamente 38 milhões de assinantes, isso segundo a apuração da Game Ranch. Então de lá para cá houve um aumento muito grande da quantidade de pessoas que aderiram ao serviço, e em parte foi por conta dos estúdios que foram adquiridos, né? Dos jogos que entraram. De lá para cá entrou Call of Duty, de lá para cá entrou o Elder Scrolls Oblivion, né, que lançou aí o seu remaster e lançou Day One Game Pass com Shadow Drop. Hi-Fi Rush e por aí vai, vários jogos adentraram o Game Pass devido a essas aquisições de estúdios. Nesse ano, a Microsoft, os acionistas da Microsoft decidiram que eles pretendem que os produtos de games e serviços da Microsoft têm uma média de lucro de 30%. E isso para a indústria dos jogos é um absurdo. E eu vou explicar o porquê. Normalmente, o lucro obtido por uma empresa de games, seja Nintendo, seja Epic Games, seja PlayStation, por aí vai, gira entre 12% e 20%. 20% esticando muito a corda, mas é entre 12% e 20%. E a Microsoft tem a meta de chegar nos 30%. E aqui a gente chega no núcleo da questão. Vamos explicar então por que Game Pass dobrou de preço. Se a Microsoft tem o Game Pass 38 milhões de assinantes e esse Game Pass estava sendo vendido anteriormente a $10, a gente tem ali em alguns sites, você consegue ver que a Microsoft teve uma receita de aproximadamente 5 bilhões de dólares somente com o Game Pass. Ah, quer dizer que lucrou 5 bilhões? Não, 5 bilhões foi a receita total. Então se você excluir lá os custos de operação, o que sobra, evidentemente, é dividendo, é lucro para os acionistas. 5 bilhões. Se a gente pensar os mesmos 38 milhões de assinantes pagando $30, que é o valor atual, a gente tem o valor de quase 14 bilhões, 13,6 bilhões para ser mais exato. E aí lembra que eu tinha falado que a Microsoft agora vai exigir que seus estúdios, que seus serviços, eles tenham uma casa de 30% de lucro em cima do que é ofertado? Então se a gente levar isso em consideração, esse aumento do Game Pass nada mais é do que o Game Pass cumprindo essa meta. Porque a partir do momento que você chega a esses R$100 no Brasil, R$120 no Brasil, mas
30 dólares no valor dolarizado ao redor do mundo, a gente tem que a receita do Game Pass passa a ser de 16 bilhões anuais. Só que se o Game Pass estivesse sendo vendido a 10 dólares e a Microsoft quisesse ter a mesma faixa de lucro, o único jeito de fazer isso sem aumentar os preços, que foi o que eles fizeram, seria reduzir os seus custos de operação, ou seja, demitir pessoal, reduzir os valores no qual eles pagam pelos jogos que vão ficar no Game Pass. Isso certamente diminuiria a qualidade dos jogos que entrariam no Game Pass. Mas aí vem um pulo do gato, né? Ou seja, o que eles passam a fazer a partir daí? Eles aumentam o preço do Game Pass, deixando lá 30 dólares. Eles vão arrecadar, tendo como base esses 18 milhões de assinantes. Eles vão arrecadar exatamente o valor que supera em 300 milhões de dólares esses 30% que eles almejam fazer em lucro, somente aumentando o preço. E ainda assim, muito provavelmente, eles vão demitir gente, eles vão fechar estúdio, eles vão fazer muitas reorganizações dentro da empresa para que sua estrutura fique de uma forma que seja mais monetizável, digamos assim. E aí o que eu quero dizer com isso? Se a gente usar a Activision Blizzard como exemplo, a Activision Blizzard lá no passado tinha vários jogos, uma infinidade de first party que as IPs tinham o nome da Activision Blizzard, e se você for olhar bem, esses jogos sumiram. Talvez o único que tenha se mantido aí mais recentemente foi o Crash Bandicoot, mas que também deve desaparecer ao longo dos próximos tempos por conta disso. Se você reparar, a Activision Blizzard parou de publicar outros jogos e todos os seus estúdios focaram no seu único jogo como serviço que deu certo, Call of Duty. Então todos os estúdios se voltaram a trabalhar em Call of Duty e ninguém mais trabalhou nos outros jogos. O que pode acontecer com a Microsoft é algo parecido. Os estúdios que estavam fabricando jogos menores, a gente já viu a Tango fechar. A Hi-Fi Rush, que segundo a Microsoft foi um sucesso absurdo, não segurou a Tango, não segurou Shinji Mikami no Xbox. Então isso já é um sinal de alerta, viu? Que muito provavelmente outros estúdios aí podem vir a fechar pelo mesmo motivo, uma reorganização, utilizar aquela estrutura daquele estúdio para um aporte de um jogo que funciona como serviço e consegue bater esses 30%, como por exemplo Forza Horizon 5, como por exemplo talvez um Halo novo, alguma coisa assim que seja mais bem trabalhado na linha de jogo como serviço. E isso é muito ruim, porque os jogos criativos vão deixar de existir nesse sentido. Não só isso, como a sua oferta ela gira muito em torno dos jogos como serviço e de seus jogos oferecidos como first party para todo mundo, o console fica meio escanteado, né? Eles já disseram que o próximo console será um console premium, que vai ser quase um PC e que inclusive roda o Windows, então ele vai ser praticamente um PC, né? E que vai ter Steam e por aí vai, né? Então, na verdade, o próximo Xbox ele já não vai meio que existir, né? Ele vai ser um computador com o símbolo do Xbox. E aí isso nitidamente é a Microsoft se desmanchando de algo que talvez não rendesse tanto lucro ou se desfazendo disso justamente para avisar um aumento de mercado ocupando o PlayStation e Nintendo, né? Eu que sou louco, vim aqui pra te contar, gato limão, e eu comi a sua